Rodrigo observava sua agenda de eventos com um olhar frio, calculista. Ele era conhecido por sua fortuna exorbitante e sua arrogância sem limites. Uma ideia cruzou sua mente: organizar uma festa que seria comentada por meses. Ele sabia exatamente quem chamar para apimentar a ocasião: Clara. Não era por acaso que escolhera a garota pobre, a garçonete que ele via diariamente no café próximo ao seu escritório. Clara representava tudo o que ele desprezava, e ele tinha um plano específico em mente: convidá-la apenas para ridicularizá-la na frente de seus amigos. Clara, por outro lado, levava uma vida completamente diferente. Sua rotina era uma batalha diária para manter sua mãe doente e sua irmã mais nova. Quando o convite inesperado chegou, ela ficou perplexa. Rodrigo nunca falará com ela diretamente, além de ocasionais olhares desdenhosos. Ele era o tipo de pessoa que Clara evitava. Mas algo no convite, talvez a esperança de uma oportunidade de mudar sua vida, fez com que ela considerasse a oferta. Os pensamentos de Clara a atormentavam. A festa seria no final da semana, e ela se sentia cada vez mais apreensiva. Por que eu? Era a pergunta que ecoava em sua mente, enquanto sua amiga Ana lhe aconselhava a recusar. Gente como ele nunca faz nada sem um motivo oculto, Clara. Cuidado. Mas a promessa de uma chance de se aproximar de pessoas influentes era tentadora demais para ser ignorada. Rodrigo, por sua vez, se preparava para o evento com um prazer quase perverso. Ele já imaginava os olhares surpresos de seus convidados quando Clara chegasse, fora de seu ambiente habitual, desajeitada e vulnerável. Seus amigos ririam, ele teria seu momento de glória, e Clara seria uma piada. O plano parecia perfeito, e a satisfação crescia a cada detalhe que ele ajustava. No dia da festa, Clara ainda estava em dúvida. Sua intuição dizia para não ir, mas sua curiosidade e talvez, uma esperança oculta de que algo bom pudesse sair dessa experiência a fizeram ignorar seus instintos. Ela vestiu seu único vestido decente, arrumou o cabelo e com o coração acelerado, pegou o ônibus que a levaria até a mansão de Rodrigo. Durante o caminho, a mente de Clara estava inundada de cenários. Talvez Rodrigo quisesse ajudá-la de alguma forma, ou talvez ele realmente estivesse interessado em conhecê-la melhor. Ao chegar à imponente mansão, Clara hesitou por um momento na entrada. As portas enormes e o brilho ofuscante do lugar eram intimidadoras. Ela sabia que estava completamente fora do seu elemento, mas decidiu continuar. Só um passo à frente, pensou, tentando manter a calma. Rodrigo a esperava na entrada, cercado por um grupo de amigos que mal disfarçavam o desdém em seus rostos. Ele a recebeu com um sorriso que parecia gentil à primeira vista, mas havia algo de cruel em seus olhos. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas respirou fundo e seguiu adiante, consciente de que não havia mais como voltar atrás. O interior da mansão de Rodrigo era ainda mais impressionante do que Clara imaginava. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo as luzes de maneira deslumbrante. Paredes adornadas com obras de arte caríssimas e móveis luxuosos reforçavam o contraste entre o mundo dela e o dele. Clara sentiu seus pés vacilarem por um momento enquanto caminhava pelo salão, tentando se manter firme. Ela sabia que estava longe de seu ambiente familiar, mas não podia demonstrar fraqueza. Rodrigo a acompanhava de perto, suas palavras carregadas de uma gentileza superficial. Que bom que você pôde vir, Clara. Espero que se sinta à vontade, disse ele, embora o tom de sua voz traísse o verdadeiro intuito por trás daquelas palavras. Seus amigos riam discretamente, observando cada movimento de Clara, como predadores à espera de uma presa vulnerável. Ela sentia os olhares, as piadas veladas, mas decidirá não se deixar abater. Enquanto Clara percorria o salão, uma das amigas de Rodrigo, Camila, aproximou-se. Esse vestido é lindo. É vintage, certo? A pergunta vinha carregada de uma insinuação evidente. Clara, percebendo a provocação, manteve-se educada. Sim, era da minha mãe, respondeu, com um leve sorriso. Camila, com um riso curto, se afastou, claramente satisfeita com a pequena humilhação. Rodrigo observava a cena de longe, com um sorriso quase imperceptível. Clara se sentia cada vez mais desconfortável, mas manteve sua postura. Ela sabia que, de alguma forma, Rodrigo estava testando seus limites. Enquanto os convidados se misturavam, ela percebeu que era o alvo de olhares curiosos e julgadores. Ninguém a conhecia ali, e sua presença parecia ser apenas um ponto de curiosidade. Quem é ela? Murmuravam alguns. O que Rodrigo está aprontando desta vez? Rodrigo, por outro lado, aproveitava cada segundo.
A satisfação em ver Clara deslocada no meio de sua elite era visível em seu olhar. Ele se aproximava de vez em quando, lançando pequenos comentários, mantendo Clara presa naquele ambiente que parecia sufocá-la. Espero que esteja gostando da festa, ele dizia, suas palavras pingando de falsa cortesia. Clara, sempre educada, apenas assentia, tentando evitar confrontos. Mas o desconforto era inegável. Clara tentava não olhar diretamente para Rodrigo, sentindo que a cada passo que dava, mais fundo entrava em um terreno perigoso. O brilho ao redor, os risos abafados, e os olhares que a seguiam por todo lado faziam o ambiente se tornar claustrofóbico. Ela sabia que algo estava para acontecer, mas não conseguia prever o que. Após alguns minutos, Rodrigo a guiou até um grupo de seus amigos mais próximos, todos eles figuras proeminentes da alta sociedade. Clara sentiu um nó no estômago ao perceber que estava no centro das atenções. Rodrigo apresentou Clara como se ela fosse um enigma, alguém que ninguém esperava encontrar ali. Essa é Clara, uma velha conhecida, ele disse, com um sorriso sarcástico. O olhar dos amigos dele era inquisidor e julgador, analisando cada detalhe de Clara. Ela percebeu, naquele momento, que tudo aquilo era uma grande armadilha. Sentiu seu coração acelerar, mas decidiu manter a cabeça erguida. Não daria a Rodrigo o prazer de vê-la vacilar. No centro do grupo, Clara se sentia observada como se fosse uma peça rara em exposição. Os amigos de Rodrigo lançavam olhares curiosos e maliciosos, mas havia algo mais. Entre sorrisos falsos e comentários sutis, uma das amigas de Rodrigo, Beatriz, se aproximou com uma expressão intrigada. Vocês dois se conhecem há muito tempo, não é, Rodrigo? Perguntou ela, com um olhar afiado. Rodrigo ficou momentaneamente surpreso, mas logo recuperou a compostura, sorrindo de maneira enigmática. Clara, confusa com a pergunta, olhou para Rodrigo à espera de uma resposta. Sim, ele começou lentamente, estudamos juntos por um breve período. Mas acho que a Clara não se lembra disso. Clara piscou, surpresa. A memória de seu tempo na escola vinha à tona de maneira nebulosa. Ela realmente não se recordava de Rodrigo, mas o tom dele sugeria que havia algo mais por trás daquela afirmação. O desconforto em seus olhos era palpável. Beatriz sorriu de maneira satisfeita, como se tivesse desenterrado algo interessante. É curioso como o destino nos junta novamente, não é? Ela parecia estar se divertindo com a situação, embora Clara ainda estivesse tentando juntar as peças. Rodrigo desviou o olhar por um momento, sua expressão endurecendo ligeiramente, como se quisesse encerrar o assunto. Mas a curiosidade de Clara havia sido despertada. Enquanto as conversas paralelas continuavam, Clara se perdeu em pensamentos. Ela tentou recordar algum momento específico da infância que pudesse explicar a ligação com Rodrigo, mas nada surgia com clareza. Seu passado era um emaranhado de lembranças vagas, e o rosto de Rodrigo não estava entre elas. No entanto, a forma como ele falara indicava que aquele não era um detalhe insignificante. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados riam e bebiam, Clara encontrou um momento a sós para respirar. Ela se afastou para o jardim iluminado da mansão, sentindo a necessidade de escapar do ambiente sufocante. As estrelas brilhavam no céu, mas seu brilho não trazia conforto. Rodrigo, observando de longe, a seguiu em silêncio. Ao encontrá-la sozinha, ele finalmente quebrou o silêncio. Você realmente não se lembra de mim, não é? A voz de Rodrigo estava mais séria, livre da arrogância que ele exibia na frente dos outros. Clara o olhou de forma inquisitiva, tentando encontrar a verdade por trás daquela pergunta. Sinceramente não, ela respondeu com honestidade. Deveria? Rodrigo riu sem humor e cruzou os braços. Acho que não era importante o suficiente para que você se lembrasse, disse ele, de forma amarga. Clara franziu o senho. Algo naquela resposta a deixou inquieta. Ela começou a perceber que havia mais do que simples desprezo nos gestos de Rodrigo. Havia uma mágoa latente, algo que estava escondido sob a fachada de arrogância e poder. O silêncio entre eles se prolongou, até que Clara finalmente resolveu pressionar. Por que você me convidou para essa festa, Rodrigo? Qual é o verdadeiro motivo? A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Rodrigo a encarou, como se estivesse lutando consigo mesmo para decidir até onde revelar sua verdade. Mas antes que pudesse responder, um grupo de convidados apareceu, chamando-o de volta à festa. Ele apenas balançou a cabeça, como se aquela conversa nunca tivesse ocorrido. Aproveite a festa, Clara, disse ele, com um sorriso forçado antes de se afastar. Clara permaneceu ali, perplexa. Rodrigo claramente a conhecia melhor do que ela imaginava,
e algo em seu passado comum estava voltando à tona. Ela começou a se perguntar qual era o real motivo por trás de tudo aquilo e por que ele parecia tão incomodado com ela, mesmo depois de tanto tempo. Os dias após a festa passaram devagar para Clara, mas a confusão em sua mente continuava a crescer. A maneira como Rodrigo havia falado com ela naquela noite, a dor em sua voz e a referência a um passado que ela mal conseguia lembrar, tudo a deixava inquieta. Mas apesar disso, ela sabia que precisava focar em sua realidade, sua mãe doente, a falta de dinheiro, e a luta para cuidar de sua irmã. A vida de Clara era difícil, mas a noite na mansão de Rodrigo agora parecia um mistério não resolvido que a perseguia. Em meio aos seus pensamentos, Clara não conseguia evitar de se perguntar o que havia acontecido entre eles no passado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma carta sem remetente chegou à sua porta. Dentro dela, apenas algumas palavras escritas à mão. Eu não queria que fosse assim. Clara franziu a testa ao ler aquilo. A caligrafia era formal, quase fria, mas não havia dúvidas, a carta era de Rodrigo. Determinada a entender o que estava por trás de tudo aquilo, Clara decidiu confrontar Rodrigo. Ela foi até o café onde ele costumava aparecer, um lugar irônico para alguém tão distante do mundo real, mas que ele frequentava por hábito. Quando viu-o sentado sozinho, Clara se aproximou, o coração acelerado. Rodrigo, nós precisamos conversar, disse ela, sua voz firme. Ele levantou os olhos, surpreso, mas manteve a compostura. Rodrigo a convidou para sentar-se à sua frente, e por um momento, nenhum dos dois disse uma palavra. O silêncio entre eles era espesso, cheio de perguntas não feitas. Clara finalmente quebrou o gelo. Você me enviou aquela carta, não foi? O que você quer de mim? Rodrigo a olhou diretamente nos olhos, e por um instante, sua expressão endureceu. Ele parecia lutar com suas próprias emoções, mas, em seguida, deu um suspiro pesado. Eu só queria que as coisas fossem diferentes, Clara. Sem entender, Clara franziu o senho. Diferentes como? Nós mal nos conhecemos. Não faz sentido. Rodrigo abaixou os olhos, como se estivesse prestes a revelar algo doloroso. Nós nos conhecemos muito bem, Clara. E você não se lembra, porque na época eu era alguém irrelevante. As palavras de Rodrigo pairaram no ar, enquanto Clara tentava juntar as peças. Ela buscou em sua memória algum sinal de reconhecimento, algo que explicasse o que ele estava tentando dizer, mas tudo continuava nebuloso. Rodrigo, percebendo a confusão dela, continuou. Eu estudei com você, Clara. Era um garoto tímido, ninguém importante. Você era popular, as pessoas gostavam de você. Mas eu estava sempre à margem, invisível para todos. Clara ficou em choque com a revelação. Agora, pequenos fragmentos do passado começaram a vir à tona. Ela se lembrava vagamente de um garoto quieto na escola, sempre isolado, mas nunca imaginara que fosse Rodrigo. Você estava na minha turma? Perguntou ela, ainda incrédula. Rodrigo assentiu lentamente. Eu não era nada além de um espectador na sua vida. Via você todos os dias, mas você nunca me notou. E isso me marcou de uma forma que você nunca entenderia. A voz dele estava carregada de amargura, e Clara começou a perceber que essa ferida antiga nunca havia sido curada. Ele a convidará para aquela festa com o único propósito de confrontar o passado, mas agora a humilhação que ele planejara não parecia mais fazer sentido. Clara sentiu um nó na garganta. Nunca havia imaginado que alguém pudesse guardar tantos sentimentos não resolvidos por tanto tempo. Ela se sentia dividida entre a culpa por nunca ter percebido Rodrigo e a injustiça de ser envolvida em um jogo que ela nem sabia que estava jogando. Rodrigo, no entanto, parecia estar à beira de um colapso emocional, suas palavras carregadas de um ressentimento que ia além do desprezo. Era mágoa profunda, enraizada. Eu sinto muito, disse Clara, genuinamente, sem saber o que mais poderia dizer. Rodrigo, porém, balançou a cabeça, como se as desculpas dela não pudessem mudar nada. Eu queria que você visse, Clara, que visse como é estar no lado oposto, invisível e desprezado. As palavras de Rodrigo ecoavam na mente de Clara enquanto ela o encarava. Sentia-se assombrada pela culpa e pela dor que ele havia carregado por tanto tempo. Nunca soubera que sua popularidade na escola, sua presença despretensiosa, poderia ter afetado alguém de forma tão profunda. A mágoa que Rodrigo expressava agora parecia muito mais do que apenas um desejo de vingança. Era uma tentativa desesperada de encontrar sentido em seu próprio sofrimento. Rodrigo respirou fundo, como se estivesse tentando controlar as emoções que borbulhavam em sua superfície. Você tem ideia de como foi ser ignorado por anos? Eu via você todos os dias, sorrindo.
conversando com todos, mas para mim, eu não passava de um fantasma. Ele balançou a cabeça, frustrado. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, a construir minha vida, jurei que nunca mais seria invisível para ninguém. E agora, aqui estamos nós. Finalmente você me vê. Clara permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo o que ele dizia. Era uma situação surreal, a vida dela havia sido uma luta constante, mas jamais imaginara que alguém do passado carregasse tanta amargura em relação a ela. Ela se sentia confusa, dividida entre a empatia pela dor dele e a sensação de que Rodrigo estava usando isso para justificar um comportamento cruel. Rodrigo, eu entendo que você passou por muita coisa, mas não posso me desculpar por algo que eu nem sabia que estava fazendo, disse Clara com a voz calma, mas firme. Eu nunca quis te machucar. Eu nem sabia da sua existência naquele tempo, e agora parece que você está me culpando por algo que eu não tive controle. Rodrigo riu, mas não de forma divertida. Era um riso amargo, cheio de desdém. É claro que você não sabia. Para você, pessoas como eu não existiam. Mas agora, Clara, você está no meu mundo. E aqui, você não pode me ignorar. As palavras dele tinham um peso sombrio, como se estivesse tentando equilibrar a balança da injustiça que sentia. Clara percebeu que a arrogância que Rodrigo exibia era uma máscara para cobrir feridas profundas. Ela olhou para ele, tentando entender o que o motivava. Rodrigo não parecia ser o tipo de pessoa que agiria dessa forma por pura maldade. Ele estava claramente perdido em sua própria dor, tentando usar seu poder e status para apagar as cicatrizes emocionais do passado. Mas Clara sabia que aquilo nunca seria o suficiente para curá-lo. Rodrigo, viver assim, preso ao passado, não vai te trazer a paz que você está buscando, disse Clara, tentando ser honesta. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas você precisa deixar isso ir. O que aconteceu na escola foi um mal-entendido. Você não pode continuar se punindo e punindo os outros por isso. Por um momento, Rodrigo pareceu hesitar. A dureza em seu olhar suavizou, e ele desviou o olhar, como se estivesse lutando com as próprias emoções. Era evidente que suas ações recentes eram uma resposta a anos de mágoa, mas também parecia que ele começava a perceber que aquela vingança não o faria se sentir melhor. Ainda assim, a raiva e o ressentimento haviam se acumulado por tanto tempo que ele não sabia como deixar aquilo ir. É fácil para você dizer isso agora, respondeu Rodrigo, com a voz baixa. Você teve a vida que eu sempre quis. E mesmo sem perceber, você foi parte do motivo pelo qual eu me tornei quem sou hoje. Eu não posso simplesmente esquecer. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que não conseguiria mudar a percepção de Rodrigo de uma hora para outra, mas sentia que talvez ele estivesse começando a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu não tive a vida perfeita, Rodrigo. Eu luto todos os dias. E mesmo que eu não tenha visto sua dor antes, estou vendo agora. Mas você precisa entender que esse caminho de vingança não vai te dar o que você procura. Só vai te deixar mais vazio. O silêncio entre eles foi intenso. Rodrigo parecia perdido em pensamentos, e Clara sentiu que, pela primeira vez, ele realmente estava considerando suas palavras. Havia algo em seu olhar que sugeria que ele não estava tão certo de suas ações quanto antes. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer algo mais, o telefone de Rodrigo tocou. Ele olhou para a tela, sua expressão endurecendo novamente. Eu preciso atender isso, disse ele, levantando-se. Mas essa conversa ainda não acabou. Clara observou enquanto Rodrigo se afastava, deixando-a sozinha no café, com a sensação de que algo maior estava por vir. Nos dias seguintes, Clara não conseguia parar de pensar em Rodrigo e nas verdades dolorosas que haviam sido reveladas. As conversas que tinham começado pareciam um fio desencapado, prestes a provocar uma faísca. Embora houvesse um laço crescente entre eles, Clara sabia que o passado era um adversário implacável, sempre à espreita, pronto para reerguer suas feridas. Rodrigo, por sua vez, tornou-se uma sombra de sua antiga arrogância. Ele a procurava com frequência, tentando encontrar um equilíbrio entre suas emoções conflituosas. Havia algo nele que mudará, uma vulnerabilidade que antes não estava presente. A conexão entre eles se intensificava, mas havia um elemento inegável de tensão pairando no ar. Em uma tarde ensolarada, Rodrigo convidou Clara para um passeio na praia. O ambiente leve e as ondas suaves criaram um contraste com a seriedade do que estava prestes a acontecer. Enquanto caminhavam lado a lado, Clara sentia que uma tempestade se aproximava, mas não sabia exatamente de onde viria. Clara, eu tenho que te mostrar algo, disse Rodrigo, seu tom carregado de emoção.
Ele a levou a um canto isolado da praia, longe do barulho e da agitação. O mar estava calmo, mas as palavras que estavam prestes a sair da boca dele pareciam prontas para se tornar um turbilhão. Você se lembra da carta que você recebeu? Ele a encarou, seus olhos profundos refletindo uma confusão que ela também sentia. Clara assentiu, seu coração batendo mais rápido. Eu escrevi aquelas palavras porque senti que havia algo que eu precisava confessar, algo que eu não posso mais esconder. Rodrigo hesitou, como se o peso de seus segredos estivesse prestes a desabar. Quando éramos crianças, algo aconteceu. Uma coisa que mudou tudo. Clara o encarou, confusa e intrigada. O que você quer dizer? Naquela época, eu não era só um garoto invisível. Eu era também alguém que te admirava em silêncio. Mas também fui aquele que se deixou levar por um incidente trágico que nos separou. Clara, eu sou o irmão do garoto que morreu na escola. As palavras de Rodrigo caíram como uma bomba. Clara ficou paralisada, seus pensamentos rodopiando. Ela se lembrou do acidente que havia abalado sua turma anos atrás, o luto e a dor que se espalharam como uma mancha de tinta na vida de todos. Rodrigo era o irmão daquele menino. Isso mudava tudo. Eu me culpei por tanto tempo. Eu deveria ter te protegido, de alguma forma. E por isso, eu me tornei quem sou hoje, amargo e rancoroso. E mesmo que você não tenha culpa disso, eu ainda estava colocando toda a responsabilidade sobre você, ele confessou. A dor em sua voz era palpável. Clara sentiu uma onda de compaixão misturada com tristeza. Rodrigo, você não pode carregar essa culpa. Ninguém tinha controle sobre o que aconteceu. O acidente foi uma tragédia, mas isso não é um peso que você deve carregar sozinho. Rodrigo olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Eu não sei como seguir em frente. E eu tenho medo de que, mesmo ao tentar me conectar com você, eu possa acabar te machucando novamente. Clara deu um passo à frente, tocando o braço dele suavemente. Eu estou aqui, Rodrigo. Nós dois carregamos nossas próprias bagagens, mas isso não significa que não possamos nos ajudar a carregar o peso. Podemos enfrentar isso juntos. A emoção transbordou, e os dois se encararam intensamente. A conexão que estava se formando entre eles parecia ter o poder de curar feridas antigas. Mas, antes que pudessem se abraçar, um grito distante os interrompeu. Eles se viraram e, em um flash, Clara viu um grupo de crianças na água, algumas começando a se afogar. O pânico tomou conta. Sem pensar duas vezes, Rodrigo correu em direção à água, enquanto Clara gritava para chamar ajuda. O mar estava agitado, e as ondas se tornavam cada vez mais ferozes. Rodrigo se lançou nas águas turbulentas, mergulhando em direção às crianças. Clara observou em desespero, seu coração acelerado enquanto a adrenalina corria em suas veias. Quando Rodrigo finalmente emergiu com uma criança nos braços, um aplauso coletivo irrompeu na praia. Mas a alegria rapidamente se transformou em pavor quando Rodrigo começou a se afundar. Clara não pensou duas vezes, ela se jogou na água, nadando com toda a força que tinha. O mar estava contra ela, e a luta era difícil, mas o desespero a impulsionava. Rodrigo estava preso embaixo da superfície, e Clara mergulhou profundamente, alcançando-o. Com esforço, conseguiu puxá-lo de volta para cima, e os dois lutaram contra as ondas. Finalmente, com a ajuda de outros banhistas, conseguiram trazê-los de volta à areia, ofegantes e exaustos, mas vivos. Clara ficou ao lado de Rodrigo, ambos tentando recuperar o fôlego. Ele a olhou, seus olhos cheios de gratidão e admiração. Você salvou minha vida, ele disse, a voz rouca. Não, nós nos salvamos mutuamente, respondeu Clara, percebendo que a vida tinha um jeito de tecer histórias imprevisíveis. Elas tinham se encontrado em um momento de dor e culpa, mas agora, naquele instante, a verdade estava clara. O passado poderia moldar, mas não definir. Eles tinham uma segunda chance, uma oportunidade de curar juntos. Enquanto as sirenes se aproximavam e os outros começavam a se aglomerar ao redor deles, Clara percebeu que aquele não era apenas um final, era um novo começo. Um começo em que não eram mais escravos de suas histórias, mas sim coautores de um futuro inesperado. Se você se emocionou com essa história de superação e redescoberta, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração e revelam o poder da conexão humana. E nos comentários conte-nos, como você lidaria com um passado que te persegue? Queremos ouvir sua opinião. Até a próxima!